Olá, segundos anos, tudo bem aí com vocês? Bom, a nossa videoaula de hoje vai falar sobre cilindros, tá certo? Então vejam só, como vocês observaram lá na aula do Educa PE, né, com o professor Anthony, né, dessa vez o professor Walter não estava, quem deu a aula lá foi o professor Anthony, tá? Uma aula muito boa sobre cilindros. E a gente, que foi a aula 7, a gente vai dar uma olhadinha aqui, uma continuidade, tá? E lá no ambiente do Google Classroom vocês continuem, eu vou postar novamente, né, a videoaula dele, tá? E vocês acompanhem complementando, porque eu não vou falar tudo o que ele falou, mas boa parte, tipo um resumão aí, tá? E a gente olhar alguns pontos com mais detalhe. Tranquilo? Bom, então cilindros. O que é que vocês estão vendo aqui? Eu coloquei 3 figuras, tá? Além disso, eu tenho essa aí na tela, tá? Que lembram cilindros. Então, primeiro, eu tenho esse pote aqui, né? Peguei aqui de casa, esse pote eu peguei aqui de casa, e ele lembra um cilindro. Uma outra situação, peguei também, é um copo. Esse copo aqui nesse formato, tá? E aqui um doce em lata, que também a lata, o formato da lata lembra um cilindro. E eu tenho outros exemplos, eu tenho latas de refrigerante, né, as latinhas, né, eu tenho caixa d'água. Então, como é esse formato? Estou dizendo já os exemplos, mas como é que seria esse formato? Formato bem simples, é só você olhar que tem regiões, pegar o copo aqui, ó, que tem regiões circulares, tá? Essa região circular aqui e essa região circular aqui de baixo, tá? E aí, complementando, eu já vou explicar bem detalhado, né, como estão dispostas no espaço essas regiões circulares, né? E só lembrando, né, nem falei, mas a gente tá cilindros, como a gente falou em pirâmides também, são sólidos geométricos, né, espaciais aí, do nosso assunto de geometria espacial que a gente vem abordando. E aí eu vou falar bem detalhado como essa situação aqui dessas regiões circulares, no caso do cilindro, se comportam, e eu tenho essa superfície lateral, tá? Então, só adiantando, essas regiões circulares que fazem parte aqui do cilindro, elas vão ser chamadas de bases, tá? E elas têm a mesma área, o mesmo formato. Aqui não vai ser uma região circular diferente da daqui de baixo, por exemplo, tá? Elas vão ter a mesma área, o mesmo formato. Vou explicar detalhadamente melhor aqui. Bom, antes de eu continuar, o que é que eu vou dizer a vocês aqui? São os materiais que a gente vai abordar aqui nessa videoaula. Então, que esses materiais para a gente elucidar melhor esse assunto de cilindros, que é um assunto bastante tranquilo, tá? Vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. E eu tenho aqui uma furadeira, canudos, uma cola plástica, tá? Um canudinho aqui com tipo uma cartolina aqui, tanto nesse como nesse aqui, nessa situação. A gente vai fazer cilindros, aqui vai tentar mostrar na prática cilindros de revolução. A gente vai ver já a tesoura, uma trena e uma fita durex, tá? E assim, basicamente, e eu vou voltar ainda bastante aqui nesse pote, tá? Que a gente vai dar o caminhar aí dessa aula, nesse transcorrer de videoaula, a gente vai voltar aqui ainda. E pronto, eu vou tirar esse material para a gente ir devagarinho acompanhar como vai ser, que eu vou mostrar aqui a questão de elementos, né, do cilindro, como ele está disposto no ambiente espacial aqui, no espaço. E aí eu vou retirar esse material e vou colocando os materiais aos poucos sobre como for transcorrer a nossa videoaula, tá? Tranquilo?
Bom, eu vou pegar esse pote, como eu já havia mostrado, né? Ele aqui, ele tem toda a característica, né? Todo o formato semelhante a um cilindro, tá? E aí, o que é que eu vou fazer com esse pote? Vou mostrar para vocês, vou fazer um passo a passo de como é formado um cilindro e já identificando alguns dos seus elementos. Primeira coisa, como eu falei para vocês logo no começo, vou tirar aqui a tampa desse pote e a tampa desse pote aqui, ela tem um formato circular, tá? Uma região circular. E a região circular, ela tem uma origem, tranquilo? Tem uma origemzinha aqui e tem essa linha formada, por isso que eu virei para ficar melhor identificado aqui. Essa linha formada é o lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes de um ponto, que a gente vai chamar esse ponto de origem, tá? Então, se eu tivesse aqui uma origem e todos os pontos aqui dessa linha formada tá a mesma distância dessa origem. Então, se eu pegar um ponto dessa linha aqui e traçar um segmento desse ponto, de um dos pontos dessa linha, para o centro, para a origem, eu vou obter um segmento chamado de raio. Aí vocês devem estar perguntando, professor, você está falando de raio, região circular, então isso é uma circunferência, né? Exatamente. A linha formada é a circunferência que a gente já está acostumado aí. E como a gente viu também em algum momento, vocês devem ter visto a questão de círculo também, a figura plana, círculo. Mas aí o que eu quero destacar para vocês é só para deixar claro é que a linha formada é a circunferência e todos os pontos delimitados pela circunferência, aí a gente chama de região circular. E é a região circular que nos auxilia, né? Que a partir da região circular, que no caso do cilindro são duas, só lembrando, duas regiões circulares de mesmo formato, de mesma área, que vão formar o cilindro, e essa região circular é o que nos interessa, tá? Então, só para lembrar, região circular vai ter uma origem e um raio. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região circular aqui, para construir ou tentar mostrar, né, como a gente chega no cilindro. É o seguinte, vamos pegar um canudinho aqui, e esse canudo, primeiro, a gente vai chamar de segmento, é um segmento, que ele está delimitado aqui, né? E esse segmento, ele vai nos ajudar a construir de forma aqui intuitiva, né? E tentando aqui fazer na prática, construir esse cilindro, tranquilo? E aí o que acontece? Eu vou pegar esse canudinho aqui, que é um segmento de reta, e lembrando, esse segmento de reta aqui, eu vou pegar ele e vou colar aqui, nessa região circular, tá? E depois eu vou mostrar aqui que eu vou colar vários canudinhos aqui ao longo dessa região circular. Mas antes disso, lembrando, eu vou ter uma região circular num plano, chama o plano aqui da mesa, chama de alfa, tá? Então esse plano aqui vai conter essa região circular. E aí eu vou vir com esse segmento, obviamente ele tem um determinado tamanho aqui, e esse segmento ele nem pode ser paralelo ao plano aqui da mesa, estou chamando de plano alfa, e ele nem pode estar contido no plano, ou seja, ele não pode estar contido na mesa para poder formar o cilindro, tá? Bom, vamos colar esse aqui e os demais e ver como é que fica esse início aqui da formação do cilindro. Então,
colei o primeiro canudinho aqui, no caso é o segmento, vai estar representando um segmento de reta que tem um determinado tamanho, tá? Não é paralelo ao plano alfa aqui, que é o plano da mesa, e também nem está contido nesse plano. Tranquilo? E agora eu vou colar aqui os demais. Bom, e aqui está o nosso cilindro, tá? E aí, como é que eu formei esse cilindro aqui? A gente pegou um canudinho verde, um desses canudos verdes aqui, fomos colando, né, ao redor da base, que está no, lembre-se, está no plano alfa aqui, que é o plano da mesa. E aí fui colando, e isso aqui é só para vocês terem uma noção de como ele é formado, o cilindro. Ou seja, eu peguei os canudinhos verdes aqui, mas eu parti de um, e todos os outros são congruentes e paralelos. E aí cada segmento desse, cada canudinho desse, que é congruente, tem o mesmo tamanho e paralelo a um canudo inicial, que eu comecei, aquele primeiro canudinho, tá? Cada segmento desse, congruente e paralelo, mais uma vez, para ratificar bem essa ideia, aquele primeiro canudo, aquele primeiro segmento, cada segmento desse tem extremidades em cada base. Apesar daqui eu estar com essa região circular rosa e essa aqui verde, mas as regiões aqui circulares no cilindro são, apesar de estar em cores diferentes, mas são a mesma, tá? Inclusive é do mesmo pote. Tranquilo? E essas regiões circulares, elas são paralelas, tá? É outra coisa importante de dizer, porque as regiões circulares que formam o cilindro, elas estão em planos paralelos, tá? Então, mais uma vez, esse canudinho verde, que é o segmento, todos os outros têm a mesma medida, são congruentes, são paralelos, e as extremidades de cada um desses canudinhos, de cada um desses segmentos que formam essa superfície aqui, e que unida com as regiões circulares formam o cilindro, eles têm extremidades, as suas extremidades, obviamente o segmento tem extremidades, mas o que eu quero dizer é que, mais uma vez, as extremidades de cada segmento desse, uma delas é em uma região circular e a outra extremidade na outra região circular, tá? E que estão em planos distintos. São planos paralelos que contêm essas regiões circulares e estão em planos distintos. Além disso, só uma informaçãozinha básica, tá? É que essa região onde você está colocando os segmentos que são paralelos e congruentes o iniciozinho lá, o primeiro que a gente colocou, essas regiões, ela está no mesmo semi-espaço. Então, tá certo? O mesmo semi-espaço. É como se a gente dissesse o seguinte: o espaço abaixo da mesa é um e o espaço acima da mesa é outro. Só para deixar isso bem claro. Tranquilo, pessoal? Bom, e aí a gente tem o nosso cilindro. Espero que vocês tenham visto aqui de uma forma que a gente agora vamos identificar os elementos, mas que vocês tenham mais ou menos uma noção do que até o professor Anthony falou bem lá na aula dele, lá no EducaPE, e a gente aqui dá aquela ratificada para ficar bem amarrado o conceito de cilindro, que é um sólido geométrico bastante tranquilo. Tá certo, pessoal? Bom, e agora a gente vai começar a identificar os elementos do cilindro, tá?